Bom dia, alunos! Estou eu mais uma vez aqui, professor Rogério, para mais uma aula hoje de língua portuguesa na nossa sala de aula virtual. Eu aqui no estúdio, vocês aí na casa de vocês e assim vamos todos interagindo. Aula do terceiro ano do ensino fundamental. De antemão, eu peço para vocês pegarem o caderno, o lápis e a borracha de vocês. Isso vai nos ajudar na hora de fazermos algumas atividades. E a nossa aula de hoje, nós iremos tratar de pronomes possessivos. Professor, pronome possessivo. Sim, pronome possessivo. Aqueles pronomes que dão ideia de posse. Ok? A posse pode ser minha, a posse pode ser dele ou a posse pode ser sua, ok? Bem, mas isso nós vamos ver melhor no decorrer da aula. Vamos ver os objetivos da nossa aula. O primeiro deles é conhecer quais são os pronomes possessivos. Depois é encontrar pronomes possessivos em textos. E, por fim, observar as variações dos pronomes possessivos. Então, conhecer quais são os pronomes possessivos, encontrar pronomes possessivos em textos e observar as variações dos pronomes possessivos. Esses são os nossos objetivos. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você sabe quais são os pronomes possessivos? Bem, eu acredito que vocês tenham usado alguns pronomes possessivos já e, claro, que tenham usado com consciência de que estavam usando um pronome possessivo. O problema é que são muitos e, principalmente pela variação deles, talvez vocês não recordem de todos agora, mas acredito que vocês conheçam pelo menos alguns pronomes possessivos. Você sabe como os pronomes possessivos variam? Isso nós vamos ver na aula de hoje. Como é que ocorre a variação dos pronomes possessivos? E também, você sabe o sentido dos pronomes possessivos? Eu falei no começo da aula. O sentido dos pronomes possessivos, como o próprio nome já diz, é posse. Possuir. Possuir algo. Antes de tudo, é a hora da leitura. E eu vou convidar vocês para juntos lermos o texto A Invenção do Abraço. Vamos lá? Ler este texto? A invenção do abraço. Há abraços longos e curtos, magros e gordos. Abraços brancos e negros, de velhos, de crianças. Abraços de homem e de mulheres. Abraços e braços. Até que um dia, alguém deu um passo, diminuiu o espaço e fez do braço um laço. Foi um sucesso, virou moda. E até na hora do fracasso, se há braço, abraço. É um poema. É um poema de Ricardo Silvestrin. E este poema, ele fala de algo que para nós hoje está fazendo muita falta. Quantas pessoas não deixaram de se abraçar em função da pandemia do novo coronavírus, do risco de transmissão da Covid-19. E esse texto, ele diz muito para nós. Primeiro que ele faz um trocadilho, né, do abraço, do gesto de abraçar, da ação de abraçar, e do abraço, que é do ter braço, do haver braços, de nós termos braços. E ele diz que alguém fez do abraços, de ter braços, um laço. E quando se criou esse laço, se inventou então o, de fato, abraço. Como vocês estão vendo aqui, nós temos
vários abraços. Olha quantos abraços bonitos. Olha quanta coisa bonita. Olha quanto sentimento. Olha quanta expressão tem nesse laço que foi criado, que foi chamado de abraço. E nós hoje estamos vendo o quanto é importante abraçarmos. O quanto o abraço nos está fazendo falta. E você está sentindo falta de abraçar alguém? De quem será que você está sentindo falta de abraçar nesse momento? Aquelas pessoas que você deixou de abraçar em função da pandemia do novo coronavírus. Pode ser o titio, a titia, o vovô, a vovó, um primo, um colega. O abraço, ele é muito importante para nós. Esse laço, ele precisa ser reatado. E, com certeza, nós vamos vencer a pandemia e vamos voltar a abraçar as pessoas. Mas vamos falar, então, dos pronomes possessivos. Pronomes possessivos. Aqueles que dão ideia de posse. Por exemplo, quando eu digo, este controle remoto é meu. Eu estou dizendo que esse controle remoto pertence a alguém. Ele é apenas um controle remoto e ele pertence a uma pessoa, que sou eu. Ok? Se fossem dois controles remotos, estes controles remotos pertencem a mim. Ok? São meus. Então, seria mais de um controle remoto, no caso, estaria no plural. Mas isso nós vamos ver aqui. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse de algo, indicam que alguém possui alguma coisa, algum objeto, algo que possa ser possuído. Ok? Eles variam em gênero e número. O que significa variar em gênero? Já expliquei aqui. Gênero masculino ou gênero feminino. Vai depender do objeto que se possui. Ok? E ele também vai variar conforme o número. O professor quer variar conforme o número. Também já falamos isso aqui. Quando eu digo assim, este controle remoto é meu, eu estou falando de uma coisa. Estes controles remotos são meus, eu estou falando de mais de uma coisa. Aqui no caso eu tenho 2, mas se eu tivesse 1 milhão de controles remotos, eu diria da mesma forma, estes controles remotos são meus. Por quê? Porque nós só temos 2 variações enquanto número, que é singular, quando é apenas uma coisa, e que é o plural, quando é mais de uma coisa. Professor 2, 2 é mais de uma coisa. Professor 10, 10 é mais de uma coisa. Professor 1 milhão, 1 milhão é mais de uma coisa. Se é mais de um, então é plural. Mas vamos ver alguns exemplos. Aquele computador é meu. Qual é o pronome aqui? O pronome aqui está destacado, em negrito. Nas outras frases também. Mas aqui nós estamos falando da primeira frase, aquele computador é meu. Nós temos aqui então um pronome possessivo masculino que está no singular. Tá? Pronome meu. É um pronome possessivo, ele é masculino e está no singular. Se ele fosse... Não vamos entrar nisso agora não. Mas lá na frente eu vou explicar. Essas são minhas coisas, ok? Essas são minhas coisas. Nós temos então um pronome possessivo feminino, só que desta vez ele está no plural. Além de variar conforme o gênero, agora é um feminino, ele também está no plural. Olha aqui, olha o S no final do pronome que indica que ele está no plural. Nosso avô ficou doente e precisou ir ao hospital. Nosso avô ficou doente e precisou ir ao hospital. Nosso é um pronome possessivo masculino e está no singular, ok? Percebam que não tem o S aqui no final.
Suas escolhas são sempre muito boas. Suas escolhas são sempre muito boas. Nós temos então um pronome possessivo feminino que está no plural. Olha aqui, o suas, esse é um pronome possessivo feminino e o S aqui indica que ele está no plural. Neste quadro aqui, nós temos todos os pronomes possessivos, tá bom? Todos os pronomes possessivos. E eles aqui estão de acordo com os pronomes pessoais, ok? Bem, nós temos aqui, da primeira pessoa do singular, os pronomes meu, no masculino, e minha, no feminino. Isso no singular. No plural, meus e minhas. Da segunda pessoa, teu e tua. Isso no singular. No plural, teus e tuas. Com uma regra aqui diferente, que é o você, além do tu, ok? Quando o pronome pessoal é o você, nós usamos os pronomes possessivos seu ou sua no singular, seu no masculino, sua no feminino, e usamos os seus e suas no plural, seus no masculino e suas no feminino. Para o pronome pessoal, ele, nós temos o dele e o dela, masculino e feminino, e os deles e os delas, está faltando um S ali, no plural, masculino e feminino. A mesma coisa acontece com ela, dela, e dela, as delas e as delas, ok? No singular e no plural. Para o pronome pessoal nós temos o nosso, no masculino, o nossa no feminino, no singular, e no plural, nossos e nossas. Para o pronome vocês, nós temos o vosso, no masculino singular, vossa, no masculino, no feminino singular, vossos no masculino plural e vossas no feminino plural. Para eles, nós temos o deles e os delas, no singular e no plural, no masculino e feminino, e o deles, os deles e os delas, no plural. E para o elas, delas e delas, e também delas e delas. Ok? Vocês percebam que há algumas variações que elas são um pouco mais complexas. Bem, nós aqui iremos focar um pouco mais nas menos complexas, tá bom? Até porque a maioria ou algumas nós não temos um uso tão cotidiano quanto outras. Então, nós usamos alguns mais do que outros pronomes possessivos. Algumas regras para o uso dos pronomes possessivos. Há regras para usá-los. E é isso que nós vamos ver agora. Bem, o pronome deve concordar com o substantivo mais próximo. Ok? O pronome, ele não vai concordar com o pronome, com um substantivo que esteja distante. Ok? Ele vai concordar com o substantivo que está próximo dele. Por exemplo, ainda tenho que tratar dos nossos bilhetes e bagagem. Ainda tenho que tratar dos nossos bilhetes e bagagem. Olha aqui, ó, os nossos, que é um pronome possessivo, ele está concordando com o substantivo mais próximo dele, que é o bilhetes, tá bom? Por exemplo, ainda tenho que tratar dos nossos bilhetes. Se eu dissesse, ainda tenho que tratar da nossa bilhetes e bagagem, querendo concordar este pronome possessivo com bagagem, não daria certo. Vocês percebam que a construção da frase não ia ficar legal, né? Ia ficar aquilo que eu chamei outro dia de cacofônica, ruim de se ouvir. Então, ele vai concordar sempre com o substantivo que está mais próximo, no caso aqui o substantivo bilhete. Na outra frase,
Meu material de estudo ficou na escola. O pronome possessivo meu está concordando com o substantivo material, que é o substantivo que está mais próximo. Estes são seus documentos. Olha, estes são seus documentos. Então, seus está concordando com o pronome possessivo documentos, com o substantivo documentos. Seus é o pronome possessivo e documentos o substantivo. Quando a palavra seu antecede o nome de alguém, a sua função não é de pronome. Neste caso, se trata de uma forma reduzida de senhor. Por exemplo, o seu João está em casa. Este seu João aqui não é um pronome possessivo. Ok? É uma forma reduzida que a gente também chama de abreviada, de abreviada, de tornar breve. Ok? Então, é uma forma abreviada de quem? De senhor. Eu deveria, ou diria também, dizer o senhor João está em casa. Ok? Mas para abreviar, para resumir, eu digo o seu João está em casa. Seu Joaquim entregou as compras. O mesmo caso aqui, ó. Seria senhor Joaquim entregou as compras. Mas, para reduzir, abreviar, eu digo seu Joaquim. Nesse caso aqui, também não é um pronome possessivo. O seu Manuel esqueceu de assinar os documentos. Esse seu Manuel também não é um pronome possessivo. Esse seu aqui, ele é uma abreviação de senhor. Seria o senhor Manuel esqueceu de assinar os documentos. Outra regrinha, nem sempre os pronomes possessivos indicam posse. Por vezes, sua utilização pode indicar aproximação numérica efetiva ou também uma ofensa. Ok? Por exemplo, ai, os meus 18 anos. Ai, os meus 18 anos. Ai, os meus 18 anos. Esse meus 18 anos é uma aproximação numérica. Esse meus aqui, ele não tem a função de pronome possessivo. Há quanto tempo não vejo meu amigo? Há quanto tempo não vejo meu amigo? Esse meu amigo, ele está intensificando uma afetividade, tá? Uma relação, no caso aqui, uma afetividade provocada pela uma relação de amizade. Como é que eu sei que é uma amizade? Porque aqui eu tenho a palavra amigo, tá bom? Então, há quanto tempo não vejo meu amigo? Neste caso aqui, o pronome possessivo, ele está indicando uma afetividade, ok? Volte aqui, seu grande charlatão. Volte aqui, seu grande charlatão. Nesse caso, o pronome possessivo seu está ajudando a ofender alguém, ok? A expressar um sentimento não tão bom, né? E expressamente, vocalmente, de fato, uma ofensa. Volte aqui, seu grande charlatão. Volte aqui. Esse seu não deixa de ser um pronome possessivo, porém está ajudando a ofender. Vamos ver em um texto. E o texto dessa semana é do gênero diário. Convido vocês para nós lermos juntos. Então, vamos conferir a seguir um trecho retirado de O Diário de Anne Frank. Domingo, 14 de junho de 1942. Vamos ler juntos? Vou começar a partir do momento em que ganhei você. Quando o vi na mesa, no meio dos meus outros presentes de aniversário. Eu estava junto quando você foi comprado
E com isso eu não contava. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, o que não é de espantar. Afinal, era meu aniversário. Mas não me deixam levantar a essa hora. Por isso, tive que controlar minha curiosidade até 15 para as 7, quando não dava mais para esperar. Fui até a sala de jantar, onde Mortege, a gata, me deu as boas-vindas, esfregando-se em minhas pernas. Débora Silva é graduada em letras, essa é a autora do texto, ok? Bem, nós temos aqui um pequeno texto do gênero diário, quando a autora relata um presente de aniversário que ganhou, no caso, era uma gata. Ah, tá. E agora nós vamos encontrar aqui no texto os pronomes possessivos. Vamos lá para o primeiro. Primeiro pronome possessivo encontrado no texto, meus. Ela diz assim: quando a vi na mesa, no meio dos meus outros presentes. Olha, meus outros presentes. O substantivo aqui, no caso, é o presente e eles são meus. No caso, é dela, né? Mas como ela está narrando, está escrevendo em primeira pessoa, ela diz dos meus outros presentes. Então, nós temos aqui o meus, que diz que os presentes são de posse dela. Outro pronome, meu, era meu aniversário. O aniversário era de quem? Dela. Então, esse meu aqui é um pronome possessivo que diz que o aniversário era também da autora. Depois, minha. Controlar minha curiosidade. O que é que era dela neste caso? Era a curiosidade. Então, controlar a minha curiosidade. A curiosidade era dela. Depois, minhas. Em minhas pernas. O que é que era dela aqui? Era pernas. Como é que eu sei? Porque nós temos um pronome possessivo, minhas. E esses são os 4 pronomes possessivos do texto. Exercitando. Agora sim, lápis, caderno e borracha em mãos. Primeira questão. O que o pronome possessivo indica na frase? Nós falamos disso aqui várias vezes. O que o pronome possessivo indica na frase? Um tempinho aí para vocês pensarem e responderem. Essa é fácil, né? O pronome possessivo indica que alguém possui algo, ok? Eu esqueci de dizer que esse algo, ele pode ser um objeto, mas pode também ser uma pessoa, pode ser um animal. Quando eu digo assim, este cachorro é meu, estou dizendo que o pet, o animal de estimação, pertence a alguém, pertence a mim. Este filho é meu, eu estou dizendo que o filho, que é aquela criança, enquanto o filho pertence a mim. Ok? Então, o pronome possessivo, ele vai indicar a posse de algo, né, de algum objeto inanimado, mas também de algo animado. Segunda questão. Com qual outro elemento da frase, classe gramatical, o pronome possessivo deve concordar? Falei isso aqui também várias vezes. Tá? Ele vai concordar com o substantivo, tá bom? Qual o substantivo? O substantivo que estiver mais próximo dele. Terceira questão. Como ocorre a variação do pronome possessivo? Como é que ocorre esta variação? Vai variar conforme o gênero e o número. O gênero masculino e feminino e o número singular é plural. Lembrando que se é um apenas é singular, se é mais de um, não importa se é 2, 3, 4, 10 mil, 100 mil, vai ser plural.
Complete as lacunas com os pronomes possessivos. Vamos lá. Ganhei uma camisa, um cinto e um par de óculos. Camisa é listrada e cinto é preto. Quais pronomes possessivos eu vou colocar nestas lacunas? Olha, camisa, substantivo feminino e está no singular. Eu estou falando da primeira pessoa, no caso, o eu. Então, minha camisa é listrada. Se minha camisa é listrada, o cinto, a única diferença é que ele vai estar no masculino. Então, meu e meu cinto é preto. Letra B. Tu tens sorte. Time ganhou a partida. E, espaço, redação é a mais bonita. Ok? Tu tens sorte. Eu estou falando de uma segunda pessoa. Então, tu tens sorte. Teu time ganhou a partida. E tua, por que tua? Porque agora muda aqui, ó, time, substantivo masculino e redação, substantivo feminino. Então, tua redação é a mais bonita. Ela fez boas provas e suas notas foram ótimas. Presta atenção aqui, olha. Ela fez boas provas e suas notas foram ótimas. O suas aqui, pronome possessivo feminino. Por que é feminino? Porque notas é um substantivo feminino. Então, o pronome tem que concordar com o substantivo mais próximo. Além disso, notas está no plural. Olha o S aqui. Se notas está no plural, o substantivo também tem que estar no plural. Perdão, substantivo não. O pronome possessivo também tem que estar no plural. O que estudamos na aula de hoje? Estudamos o conceito de pronomes possessivos, vimos a variação dos pronomes possessivos, vimos quais são os pronomes possessivos e realizamos alguns exercícios sobre os pronomes possessivos. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje sobre pronomes possessivos. Na próxima aula continuaremos estudando ainda os pronomes possessivos. Tchau, um abraço! Bom dia, alunos! Estou eu mais uma vez aqui, professor Rogério, para mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de língua portuguesa de hoje, nós continuaremos tratando dos pronomes possessivos. Pronomes possessivos, aqueles que dão ideia de posse, de que algo é meu, de que algo é seu, de que algo é deles, de que algo é nosso, de que algo é deles, de que algo são vossos. Essa é a ideia do pronome possessivo, de dizer que algo pertence a alguém. E quais são os objetivos da nossa aula? Antes que eu fale dos objetivos da aula, eu peço que vocês estejam em mãos com o caderno de vocês, com o lápis de vocês e com a borracha de vocês. Isso irá nos ajudar na hora de fazermos algumas atividades. Então, providenciando lápis, caderno e borracha. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, estejam com eles em mãos. Enfim, os objetivos da nossa aula. Um dos objetivos é revisar quais são os pronomes possessivos. Isso mesmo, revisar. Por que revisar? Porque nós já vimos anteriormente. Então, nós vamos revisar quais são os pronomes possessivos. Depois, encontrar pronomes possessivos em textos. Isso mesmo, encontrar os pronomes possessivos que estão em texto. Na aula passada, nós já começamos a fazer um pouco disso e agora nós iremos continuar. E, por fim,
fazer atividades sobre os pronomes possessivos. Para isso, vamos fazer, claro, alguns questionamentos iniciais. Você já compreendeu quais são os pronomes possessivos? Bem, eu acredito que sim, até porque nós vimos isso na aula anterior. Mas se ainda não compreendeu, não se preocupe. Nós iremos revisar. Você já consegue identificar um pronome possessivo em uma frase? Eu acredito que sim. Se você já compreendeu o que é um pronome possessivo, identificá-lo em uma frase é muito fácil. E por fim, você percebe a variação dos pronomes possessivos? Perceber a variação. Como assim, professor? A variação. Ele vai variar se é masculino ou feminino e ele vai variar se é singular ou plural. Eu acredito que vocês já consigam perceber essa variação. Mas antes, vamos para a leitura da semana do projeto Sou Maratona na Leitura. Bem, o projeto Sou Maratona na Leitura, eu falarei isso incansáveis vezes. É um projeto que ajuda você a adquirir fluência na leitura, ok? A ler sem interrupções, a ler fluentemente, correntemente. Bem, e ele é importante que você faça, primeiramente, uma leitura silenciosa, aquela leitura que é somente para você, ok? Então, você faça a leitura silenciosa, a leitura do texto do projeto. Professor, eu vou fazer isso quantas vezes? Uma? Talvez duas? Talvez até mais, quantas forem necessárias. Depois disso, aí sim você vai fazer uma leitura em voz alta, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Eu daqui, da nossa sala de aula, e vocês aí da casa de vocês. E o texto do projeto é o Negro Gato, do Getúlio Cortez. Então, vamos lá lermos juntos o texto Negro Gato. Negro Gato, de Getúlio Cortez. Eu sou um negro gato de arrepiar. E essa minha vida é mesmo de amargar. Só mesmo do telhado aos outros desacato, eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Minha triste história vou lhes contar, e depois de ouvi-las sei que vão chorar. Há tempos eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. 7 vidas tenho para viver. 7 chances tenho para vencer. Mas se não comer, acabo num buraco. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam minha pele para tamborim. Apavorado, desapareci no mato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Percebam que nós estamos diante de um poema, claro, mas é um poema musicado. Na verdade, é uma música, né? Um poema musicado, uma música do Getúlio Cortez, uma música que nós podemos dizer que é um clássico, né? É vastamente usada. E, como eu falei, um poema musicado. Mas atenção, vamos então recordar a aula anterior. E como eu falei, na aula anterior nós tratamos dos pronomes possessivos. E vamos continuar tratando deles agora.
pronomes possessivos. Revisando, os pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse de algo. Eles variam em gênero e número, conforme as pessoas que detêm algo, né, o gênero, e o número de coisas que elas possuem, ok? Na verdade, ele vai variar enquanto gênero sobre o que é possuído, ok? Quando eu digo, por exemplo, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Se eu tivesse duas canetas, por exemplo, eu diria: estas canetas são minhas. Olha só, estas canetas são minhas. Minhas é um pronome possessivo, eu estou falando de mais de uma caneta, suponhamos que eu tivesse duas, né? Então, estas canetas são minhas. O pronome variou conforme o gênero. Por quê? Porque estou falando estas canetas. Canetas é substantivo feminino, ok? E como é mais de uma, está no plural. Então, estas canetas são minhas, ok? Minhas é um pronome possessivo, fazendo referência na frase a canetas, tá bom? Então, minhas, pronome possessivo feminino, fazendo referência a caneta, substantivo feminino, e minhas, pronome possessivo feminino, no plural, fazendo referência a canetas, que também está no plural, no caso, mais de uma. Mas se eu disser, estes controles remotos são meus, ok? Melhor, estes controles são meus, olha como variou. Eu estou falando agora de controles remotos. Na verdade, vamos deixar apenas um controle remoto. Este controle remoto é meu, ou este controle é meu. Controle, controle, ok? Meu é o pronome possessivo que está fazendo referência a controle. Então, pronome possessivo masculino, por quê? Porque controle é um substantivo masculino e como é apenas um controle, meu está, claro, no singular. Se estivesse no plural, seria meus, mas como é somente um controle, então é meu. Meu, pronome possessivo masculino, no singular, fazendo referência ao controle. Vamos ver exemplos nas frases. Aquele computador é meu. Meu é um pronome possessivo masculino no singular. São minhas coisas. Minhas, pronome possessivo feminino no plural. Olha só, minhas coisas. Minhas fazendo referência a coisas, meu fazendo referência a computador. Nosso avô ficou doente e precisou ir ao hospital. Nosso avô. Nosso está fazendo referência ao substantivo avô. Logo, nosso é um pronome possessivo masculino que está no singular. Suas escolhas são sempre muito boas. Suas, pronome possessivo feminino que está no plural. Suas escolhas, fazendo referência ao substantivo escolhas. Ok? Então, essa é um pouco da variação, ou essas são as variações dos pronomes possessivos, ok? Uma parte delas, é claro, seria praticamente impossível nós vermos todas as variações, exemplos com todos os pronomes possessivos. E aqui nós temos o quadro dos pronomes possessivos, ok? Percebam que no singular nós não temos o S, exceto lá embaixo, olha, quando fala de elas, ou eles ou elas, ele vai ser acrescido do artigo aqui, ó, o artigo o, ou do artigo a, ok? Ou do os ou do as, não obrigatoriamente, mas em alguns casos nós vamos precisar do artigo também, tá bom? No singular tem o S no final, no plural não tem o S no final. E percebam que ele vai variar sempre em masculino,
e feminino dentro do singular ou dentro do plural. Ele vai variar no masculino ou no feminino. Algumas regras para o uso dos pronomes possessivos. Primeira delas, o pronome possessivo deve concordar com o substantivo mais próximo. E aqui nós temos alguns exemplos. Ainda tenho de tratar dos nossos bilhetes. O nossos está fazendo alusão a, ou está fazendo referência a bilhetes, ok? Ainda tenho de tratar dos nossos bilhetes e bagagem. Então, nossos bilhetes. Bilhetes, ok? Percebam aqui, ó, bilhetes está no plural e nossos também está no plural. Meu material de estudo ficou na escola. O meu material. Percebam, pronome possessivo meu, fazendo referência ao substantivo material, ambos estão no singular. Estes são seus documentos. Pronome possessivo seus, fazendo referência ao substantivo documentos, ambos estão no plural. É só perceber aqui o S. Quando a palavra seu antecede o nome de alguém, a função não é de pronome. Neste caso, se trata de uma forma reduzida, abreviada, de senhor. Exemplos. O seu João está em casa. Olha só. O seu João está em casa. O que seria aqui? O senhor João está em casa. Mas, reduzidamente, resumidamente, abreviadamente, eu uso o senhor como seu. Então, o seu João está em casa. Seu Joaquim entregou as compras, é o mesmo exemplo, ou exemplo semelhante. O seu Manuel esqueceu de assinar os documentos, também é exemplo semelhante. Percebendo que o seu aqui tem a função de dizer o senhor. O senhor João está em casa, o senhor Joaquim entregou as compras, o senhor Manuel esqueceu de assinar os documentos. Nem sempre os pronomes possessivos indicam posse. Às vezes, sua utilização pode indicar aproximação numérica, afetividade ou ofensa, tá? Ele pode aparecer como pronome possessivo, mas não indicar obrigatoriamente posse. Por exemplo, meus 18 anos, está indicando o quê? Uma aproximação numérica. Qual a aproximação numérica? Dos 18 anos. Outro exemplo. Há quanto tempo não o vejo, meu amigo? Está indicando aqui uma afetividade, uma relação de amizade. No caso aqui, a gente percebe pela palavra aqui, ó, amigo. Então, isso é uma afetividade, uma relação de afeto, de carinho. Volte aqui, seu grande charlatão. Ele está usando o seu para ajudar a ofender alguém. No caso aqui, uma pessoa que ele está chamando de charlatão. Volte aqui, seu grande charlatão. Ok? Está dizendo que a pessoa é um grande charlatão e para isso está usando um pronome possessivo. Mas, de modo geral, na maioria das vezes, o pronome possessivo ele vai dar para nós uma ideia de posse. Vamos exercitar? Acredito que estão em mãos com lápis, caderno e borracha. Se ainda não estão, 5 segundos para vocês providenciarem. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, gostei de ver. Primeira questão. Circule os pronomes possessivos presentes nas frases abaixo. Aqui nós temos as frases, eu vou fazer a leitura. Nossas brincadeiras são as nossas alegrias. Letra B. Seus pedidos serão atendidos. Letra C. Meus amigos e minhas amigas chegaram. Letra D. Esse é o meu lanche.
você não trouxe o seu? E letra E, ele não marcou pontos para a nossa equipe. Vou fazer aqui a letra A, o que vocês vão fazer é circular os pronomes possessivos. Por exemplo, na letra A nós temos o pronome possessivo nossas e o pronome possessivo nossas. Então, está aqui, olha, eu circulei. Então, vocês vão circular, escrever no caderno de vocês e circular a letra B, letra C, letra D e letra E. Tempo para vocês copiarem e responderem. A letra A eu já fiz, olha, nossas brincadeiras são as nossas alegrias. Vamos lá para a resposta. Na letra B, nós temos o pronome seus pedidos serão atendidos. Na letra C, meus amigos e minhas amigas chegaram. Quais são os pronomes possessivos aqui? Meus, fazendo alusão aos amigos, e minhas, fazendo referência a amigas. Letra D. Esse é o meu lanche. Você não trouxe o seu? Pronomes possessivos, meu, fazendo referência ao substantivo lanche, e seu, olha aí, ó, fazendo referência ao substantivo trouxe. Letra E, ele não marcou pontos para a nossa equipe. O substantivo que nós, o pronome possessivo que nós temos aí é o nossa, fazendo referência ao substantivo equipe. Segunda questão. Troque as palavras destacadas por dele, dela, deles ou delas, que são pronomes possessivos. Nós temos aí, olha, não quero mais a opinião de Ana. Comprei o carro de André. Luiz vai pintar a casa de Lúcia, tá faltando um i ali, tá? E Pedro. Nós vamos ao baile de Fernanda e Carla. O que é que vocês vão fazer? Vão trocar as palavras destacadas. No caso aqui, olha, de Ana. Eu vou trocar por dele, dela, deles ou delas. Não quero mais a opinião de Ana. Bem, Ana está no feminino. Então, eu já sei que será ou dela ou delas. Só que Ana é apenas uma pessoa. Se ela é apenas uma pessoa, está no singular, no caso dela. Então, eu vou trocar aqui, olha, a palavra de Ana por ela. Não quero mais a opinião dela. Tá bom? Então, você vai fazer isso com a letra C, letra B, letra C e letra D. Tempo para vocês copiarem e responderem.
Vamos lá para a resposta. Bem, o dela, a gente já pode cortar daqui, porque já utilizamos na letra A. Na letra B, comprei o carro de André. Bem, André, eu já sei que está no singular, porque não tem o S, e mesmo André é masculino. Logo, eu vou usar o pronome dele. Então, comprei o carro dele. Dele quem? De André. Luiz vai pintar a casa de Lúcia e Pedro. Ora, estamos falando agora de duas pessoas. Lúcia e Pedro. Ok? Se é Lúcia e Pedro, se nós temos alguém do gênero masculino, nós iremos utilizar o pronome possessivo que está no masculino. No caso, são duas pessoas, está no plural. Do masculino é o deles. Então, Luiz vai pintar a casa deles. Letra D. Nós vamos ao baile de Fernanda e Carla, duas pessoas do gênero feminino e só nos resta o delas. Então, nós vamos ao baile delas. Terceira questão. Complete as frases usando uma das palavras meu, nosso, teu ou tua. Esses que estão destacados, meu, nosso, teu, tua, são pronomes possessivos. Letra A, nós temos uma linda casa. Ela é, se é nós, tá? Ela é nossa. Ok? Se estamos falando de nós, estamos falando da nossa casa. Tá bom? Letra B, ele tem uma bicicleta. É, aí você vai completar com alguns dos pronomes. Ela é meu, ela é teu, ela é sua. Eu tenho um bom amigo. É, espaço, amigo. Você vai completar com o pronome. Tu tens um grande anel. É, de quem é o anel? Aí você quem vai completar aí, tá? Tempo para vocês copiarem e responderem. Vamos para a resposta. Ele tem uma bicicleta. É sua bicicleta, ou seja, a bicicleta é dele. Eu tenho um bom amigo. É meu amigo. Se eu tenho, ele é meu. Tu tens um grande anel. Se tu tens um grande anel, ele é teu anel. Quarta questão. A qual pessoa pertence os pronomes possessivos abaixo? Teus bolos são deliciosos. Suas músicas encantam e os meus ouvidos. A nossa bagagem é esta. Onde está a vossa? A qual pessoa pertence os pronomes possessivos que estão aqui destacados de vermelho? Por exemplo, na primeira, teus pertence à segunda pessoa do singular. Vou dar um tempinho agora para vocês dizerem a quais pessoas pertencem os pronomes possessivos destacados da segunda e da terceira frase. Vamos para a resposta da segunda. Suas, terceira pessoa do singular, ou do plural, pode haver pode ser igual, e primeira pessoa do singular. O meus, a primeira pessoa do singular. Meus, primeira pessoa do plural. A nossa bagagem é esta.
onde está a vossa? A nossa, primeira pessoa do plural, e vossa, segunda pessoa do plural. Questão 5. Circule no texto os pronomes possessivos. Vamos ler junto? Querido diário, a Beth, minha priminha querida, chegou hoje e a Beth vai ficar aqui em casa até sábado. Meu pai e minha mãe ficaram dizendo que quando eu e a Beth éramos pequenas, eu e a Beth nos dávamos muito bem. Meu pai e minha mãe não entendem que o tempo passa e as pessoas mudam. A Beth virou uma chata de galocha. Cortei o cabelo e a implicante foi logo dizendo que ficaria melhor se eu tivesse o rosto mais delicado. Se a Beth não parar de falar isso, essa noite, enquanto a Beth dormir, vou pintar o cabelo dela de verde lagartixa. Ah, seria bem divertido. Um belo texto. Pena que o nosso tempo é curto, não dá para explorá-lo tanto. Mas vamos circular aqui os pronomes possessivos. Primeiro dele, minha. O segundo, meu. O terceiro, meu. Se repete. Minha, que se repete outra vez. E dela. Tá vendo aqui embaixo? São esses os pronomes possessivos. Meu, minha, meu, minha e dela. O que estudamos na aula de hoje? Revisamos o que são os pronomes possessivos, revisamos a variação dos pronomes possessivos, revisamos quais são os pronomes possessivos e fizemos exercícios, atividades dos pronomes possessivos. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje sobre os pronomes possessivos, respondendo a algumas atividades. Espero que tenham gostado. Eu me diverti muito. Tchau, até a próxima. Bom dia, alunos! Estou eu mais uma vez aqui, professor Rogério, desta vez para a nossa aula de História. Nossa aula de História. E na aula de História de hoje, nós continuaremos fazendo referência a Teresina, só que desta vez falando dos costumes e tradições presentes na nossa cidade. E olha, estes costumes e tradições não são poucos, muito pelo contrário, são muitos. Professor, mas esses costumes e tradições só tem em Teresina? Não, claro que não. Esses costumes e tradições se espalham pelo nosso estado, se espalham por outros estados, se espalham até por outros países. Só que também nós temos que entender que estes costumes e tradições podem ser diferentes em outros lugares. E mais importante, os costumes e tradições contam, de fato, a história de um povo. A partir da história de um povo, a partir dos costumes e tradições, nós conseguimos entender e contar a história de um povo. No caso, o povo de Teresina, que é o que nós estamos contando aqui nas nossas aulas já há algum tempo. Bem, então vamos para a nossa aula de hoje. A habilidade que nós iremos trabalhar é perceber as diferenças dos costumes e tradições de outros países, estados e municípios com relação a Teresina. Nós vamos fazer isso como? De uma certa forma, comparando a história destes costumes e tradições. Quais são os objetivos da nossa aula? Primeiro dele é observar alguns destaques culturais de Teresina, ok? Os costumes e tradições estão diretamente ligados, se não são sinônimos mesmo, à cultura. Então, nós vamos ver os destaques dessa cultura, desses costumes, dessas tradições.
Também perceber que a cultura de um povo passa pela tradição local, ok? A cultura do povo ela vai sempre passar pela tradição do povo, por aquilo que é costume do povo. Olha só, Teresina tem um costume, uma tradição muito interessante, que para mim é muito peculiar, que é o das pessoas conversarem nas portas das casas. Isso a gente ainda vê nos dias de hoje. Coisa que em alguns outros lugares você não observa isso, vê as pessoas sentadas ali na porta das suas casas, conversando com quem passa, conversando com os vizinhos. Isso é um costume, uma tradição, algo que deve ser levado em consideração na história do povo de Teresina. Então, esse é somente um dos exemplos. Também estudar tradições culturais teresinenses e compará-las com as de outros locais. É um pouco disso que eu acabei de fazer agora, dando o exemplo do costume de se sentar na porta das casas. Para isso, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles, você sabe o que é cultura? O que é cultura? Você sabe o que é cultura? Cultura é mais ou menos aquilo que se cultiva, que se cultua, ok? Aquilo que se pratica. Você conhece as tradições culturais de Teresina? Olha que eu posso dizer que são muitas, inúmeras. Nós aqui vamos falar apenas de algumas poucas. Nós poderíamos ficar tempos e tempos falando sobre esse assunto. É um tempo que nós não temos, tá? Mas eu posso dizer que as tradições culturais de Teresina são inúmeras, muitas. Em que as tradições de Teresina chamam mais a sua atenção? Ah, essa aqui é boa. O que é que do costume da cultura teresinense chama mais a atenção de vocês? São as danças? É o esporte? É a culinária? O que é o próprio clima? A relação que se estabelece com o clima, isso também é uma cultura. O que é que chama mais a atenção de você dentro da cultura teresinense? História dos costumes e tradições de Teresina, que é o que nós vamos fazer aqui na aula de hoje. E nós já temos aqui dois indicadores do nosso caminho na aula de hoje, que são duas fotos. A primeira foto, nós temos uma foto antiga do Mercado Central, que tem por nome Mercado de São José, e a segunda, a foto de uma refeição. Nós temos ali o que é uma carne de sol, nós temos o que me parece uma Maria Isabel, uma farofa, uma macaxeira, um vinagrete. Então, a culinária, ela faz parte da cultura e da tradição teresinense, assim como o mercado. Por que o mercado? Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, mas no mercado vende-se artesanato, vende-se o alimento, ok? A própria arquitetura do mercado, a construção, a forma como ele foi construída, já fala um pouquinho dos nossos costumes e tradições. A própria tradição de ir até um mercado, isso está dentro da cultura de Teresina. Bem, Teresina é um município brasileiro, está dentro do Brasil, é um município brasileiro, ok? Capital do estado do Piauí e a única capital da região Nordeste que não se localiza no litoral. Isso nós já vimos em aulas anteriores, tá? Dentre as 9 capitais do Nordeste, a única, Teresina, capital do Piauí, não está localizada no litoral. Nós também vimos que isso é um pouco de estratégia, foi um pouco da estratégia utilizada por uma questão comercial aqui no estado do Piauí, trazer a capital para Teresina. Distante 343 quilômetros do Oceano Atlântico, ou seja, um caminho um pouco longo. Daqui até o oceano precisa-se viajar por terra 343 quilômetros. Então, a distância é considerável.
com uma população estimada em 868.075 habitantes em 2020. Isso é uma população estimada, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas a estimativa é essa, ok? É a cidade mais populosa do Piauí, aquela onde moram mais pessoas dentro do estado do Piauí. Está próxima da cidade maranhense de Timon, mais ou menos colada, separada apenas pelo rio, né? E aí nós precisamos atravessar, claro, geralmente de barco ou por via terrestre, pode ser a pé, pode ser de carro, pode ser de bicicleta, pode ser de moto, mas está ali bastante próximo. Teresina é a 21ª maior cidade do Brasil e a 17ª maior capital do país, ou seja, é uma das maiores cidades do Brasil. Olha só, olha a responsabilidade numérica. Teresina é uma das maiores cidades do Brasil, sendo a 7ª capital mais populosa e a 7ª capital também mais rica do Nordeste. Dentro do Nordeste é a 7ª que mais ocupa, que mais tem pessoas morando nela, e é a 7ª mais rica do Nordeste. Professor, o que é que significa dizer que Teresina é uma cidade rica? Bem, é uma cidade rica porque ela produz muita coisa, seja da parte do comércio, seja da parte da indústria, seja da parte, mesmo que atividades rurais, agrícolas, de plantação, de criação de animais. Teresina, ela tem essa importância comercial que chamamos importância econômica. E essa importância comercial e econômica, ela não é de agora. Ela faz parte da história de Teresina, como nós já vimos em aulas anteriores. Essa importância comercial e econômica, ela é antiga, muito antiga, ok? E ela tem um papel, né, muito grande dentro do Brasil, né? Por isso, Teresina tem um papel muito grande economicamente dentro do Brasil. Em outros locais do Brasil e mesmo em outros países, a história passa pelos costumes e tradições populares. E, neste sentido, Teresina tem alguns destaques. Bem, o que é que significa isso? Quando nós falamos de comida, nós também podemos falar de comida de outros lugares do Brasil e mesmo de outros países. Quando nós falamos de dança, de festas, aqui tem o boi, que é famosamente conhecido. Né? Em outros lugares, Pernambuco tem o frevo, a Bahia tem o axé, o Rio de Janeiro, o samba é muito forte. No Sul nós temos várias tradições culturais. Mesmo no Centro-Oeste do Brasil nós temos, por exemplo, no Centro-Oeste a catira, que é uma dança muito popular. E Teresina tem as suas danças, tem o boi, tem as suas festas que também devem ser levados em conta e que ajuda a valorizar a nossa cultura e as nossas tradições. Optei por mostrar logo as fotos para depois explicá-las. Bem, nós temos aqui algumas imagens, né? Eu queria que vocês observassem um pouco essas imagens e, a partir dessas imagens, nós podemos entender um pouco da cultura de Teresina. O que é que acontece em Teresina a partir dessas imagens? Bem, nós temos aqui a imagem de uma igreja, na verdade, a igreja de São Benedito, que fica ali na Frei Serafim, né, próximo ao Palácio de Karnak, próximo à Praça Pedro II, bem no centro da nossa capital. Bem, nós vamos ver ainda na aula de hoje que as tradições religiosas, elas são muito fortes em Teresina. Ok? Nós temos várias igrejas em Teresina, muito em função do cristianismo para cá trazido. Quando eu digo para cá, é para o Brasil. Tá? O cristianismo veio de outro país, né, veio de outro continente, foi trazido para o Brasil, depois chegou ao Piauí, terminou chegando a Teresina e é presente na nossa tradição até hoje. Claro que nós temos várias religiões, belíssimas religiões presentes aqui em Teresina, mas o cristianismo, ele ainda se destaca na nossa cidade. Nós temos aqui uma pessoa tocando, algumas pessoas, na verdade, tocando instrumentos e outras assistindo. Eu acredito
que isso aqui seja estejam tocando alguma música relativa ao forró, né? É o que me vem. Pela zabumba que está aqui, pela flauta que chama-se pífano, que está aqui, alguém também tocando. É uma expressão musical do Nordeste brasileiro muito forte e aqui em Teresina também é muito presente. É uma foto bastante antiga, mas que diz muito ainda para nós. Nós temos ali uma foto do que nos parece ser algumas pessoas jogando badminton e esta foto está aí porque o esporte ele faz parte definitivamente da tradição e da cultura teresinense e Teresina se destaca muito nos esportes, ok? É algo que é praticado vastamente na nossa cidade e isso é muito importante. Por quê? Porque esporte é saúde, esporte é vida, a gente sabe bem disso. Nós temos, como eu falei aqui, a foto do boi, né? O boi, a gente sabe que é piauiense, né? Como um todo, em Teresina é uma tradição ainda muito presente enquanto dança, enquanto expressão cultural. E por último, nós temos ali uma foto da parte de dentro. Nós vimos uma foto da parte de fora, mas agora uma foto da parte de dentro do mercado central nosso, que fica lá na Praça da Bandeira. Mercado esse que tem por nome Mercado de São José. Tá bom? Então, nós temos ali a foto e alguns produtos para vender, que em sua maioria, se não 100%, são produtos artesanais. Nós vamos ver que o artesanato ele também faz parte da cultura teresinense. Vamos começar falando um pouco da nossa culinária. Culinária, professor, já escutei esse nome, mas não sei o que é. Hora dos nossos alimentos, das nossas comidas, aqueles que geralmente são produzidos principalmente de forma manual, de forma artesanal. A culinária, se vocês não sabem, é uma verdadeira arte, né? E é coisa que todo mundo gosta. Eu posso até não gostar de todas as comidas que existem no mundo, mas de algumas eu gosto e gosto muito. Todos nós temos as nossas comidas preferidas. E sem se alimentar, ninguém consegue sobreviver. É algo que é importante para todos. A cozinha teresinense traduz a cozinha piauiense, ok? No gosto pelos temperos, como a pimenta de cheiro, o coentro e o cheiro verde. Destacam-se ainda a galinha, a cabidela, que é também conhecida como galinha a molho pardo, a paçoca, a Maria Isabel, o baião de dois e o sarapatel. Ainda tem outros, né? Destacam-se também comidas populares, como a buchada de bode e a panelada, servidas nos mercados públicos de Teresina. Outras comidas podem ser observadas em diversos estados do país, como a feijoada carioca. Já em países como a Itália, a base da alimentação são as massas. Bem, nós vimos aqui que Teresina tem várias comidas presentes na sua culinária, na arte culinária. Olha só, galinha cabidela, que é conhecida como galinha molho pardo. A paçoca, está bem ali a foto. A Maria Isabel, que tem a foto em cima. O tempero também é algo que é muito expressivo no Piauí. O uso do cheiro verde, do coentro, da pimenta de cheiro. Isso faz parte da nossa história, da nossa cultura. Porém, isso também acontece em outros lugares. Nós vimos aqui, por exemplo, no exemplo que eu coloquei, a feijoada carioca. Faz parte da culinária carioca. Claro, se espalha por todo o Brasil. Né? Feijoada ela é encontrada em todo o Brasil, mas ela é originária do Rio de Janeiro. Ok? E na Itália, como em outros países, na verdade eu trouxe a Itália, a alimentação ela é a base de massas. Por isso que a gente fala que na Itália se come muito macarrão, se come muita pizza. Ok? Em Teresina nós temos os pratos que eu destaquei aqui. Em outros lugares do Brasil,
como o Rio de Janeiro, temos a feijoada e carioca. Pernambuco tem um prato muito interessante, na verdade é um bolo que é chamado de bolo de rolo. É um bolo que a massa dele é bem fininha, ele é enrolado e é recheada com goiabada, tradicionalmente com goiabada. E temos aí várias comidas em outros lugares. Na Bahia nós temos o acarajé, que é muito famoso. Né? Em outros países também nós temos a sua culinária, cada país com as suas especificidades. No artesanato. Bem, Teresina é conhecida por seu artesanato, principalmente pela arte santeira em madeira. Tá? É aquela arte de imagens de santo esculpidas em madeira. Teresina é muito famosa por isso. O artesanato em cerâmica também é outra tradição teresinense. E aí se destaca o bairro Porto Velho, situado na confluência dos rios Parnaíba com Poti, ali mais ou menos perto do encontro dos rios. Nós já falamos várias vezes aqui sobre o bairro Porto Velho. É uma tradição, é um tradicional polo de produção deste tipo de arte, que é conhecido como polo cerâmico. A temática é variada e eclética, passando por utensílios decorativos e de uso diário e esculturas sacras e profanas. Por exemplo, no polo cerâmico, nós temos o filtro de barro, né, que é feito a partir da arte com a argila, com a cerâmica, e é um utensílio doméstico. Mas também nós temos objetos decorativos, como jarros, como as bonecas. Aqui nessa imagem está bem destacado, nós temos aqui as bonecas, nós temos o cofrinho, geralmente a criança, né, no caso vocês, alunos do terceiro ano, gostam muito de juntar dinheiro em cofrinho. Lá no Polo Cerâmico, eles produzem esses cofrinhos de cerâmica, tá bom? Bem, nós temos artes em outros lugares também. Por exemplo, eu trouxe aqui no estado do Tocantins, o artesanato tradicionalmente é confeccionado com um produto chamado capim dourado. É um capim que nasce lá e as pessoas pegam esse produto e produzem diversos subprodutos, ou seja, diversas peças. Aqui nós temos chapéus e nós temos bolsas, mas o capim dourado se faz muita coisa com eles, tá bom? E nós temos aí artesanatos em vários outros estados brasileiros, claro, vários outros países. A própria culinária é uma arte, como eu falei, né? E isso deve ser levado em consideração e nós devemos valorizar, principalmente porque faz parte da nossa história. Quando eu digo história, por exemplo, no bairro Porto Velho, porque ali a arte é feita com cerâmica. Ora, ali muito a arte é feita com cerâmica porque vastamente é encontrado cerâmica ali. Né? A argila é facilmente encontrada naquela região e a partir dessa argila se faz as peças. Por que no Tocantins é utilizado o capim dourado? Porque naquela região o capim dourado é facilmente encontrado. Por isso se produz artesanato com o capim dourado. As tradições e costumes no esporte, nós temos aqui, olha só, o Estádio Albertão. É o maior da cidade e tem capacidade para 44.200 torcedores. Tem infraestrutura de futebol, atletismo e transmissão de jogos para rádio e TV. O estádio também tem, o outro estádio, que é o Lindolfo Monteiro, ou Lindolfinho, que foi inaugurado em 1944. A cidade conta com os seguintes times de futebol: o Flamengo, Flamengo do Piauí, o Clube de Regatas, ou Clube Flamengo, o River Atlético Clube, a Sociedade Esportiva Tiradentes, o Piauí Esporte Clube, ok? Também temos outros esportes como o rugby, que vem crescendo na capital. Nos últimos anos também se destaca o badminton, aqui na nossa capital. O futebol é o esporte mais popular, não só em Teresina, mas em todo o Brasil e mesmo no mundo. Aqui nós temos algumas imagens de uma partida de rugby.
lá em cima, no meio uma partida de badminton e embaixo uma partida de futebol. A de baixo sendo disputada no Lindolfo Monteiro, aquela lá de cima, a partida de rugby, ao que me parece, sendo disputada no Albertão, ok? Bem, Teresina tem uma paixão enorme pelo futebol. Nós temos vários times de futebol aqui em Teresina e isso se repete em vários outros estados do Brasil. Na verdade, o futebol ele é uma paixão nacional e se adaptou muito bem à cultura e aos costumes de Teresina. E mesmo em outros países. Basta ver que o Brasil leva daqui para lá vários atletas para jogar em outros países. E de alguns anos para cá, isso também tem se invertido. Vários jogadores de outros países têm vindo jogar aqui no Brasil e mesmo aqui em Teresina, aqui na nossa cidade. A religiosidade. A Igreja Nossa Senhora do Amparo é o templo católico mais antigo de Teresina, ok? Foi construído entre 1850 e 1852. Inaugurado justamente no ano em que a capital foi fundada, a capital Teresina, que é 1852. A Catedral de Nossa Senhora das Dores foi fundada em 1867, passando por várias reformas até então. Foi uma capela construída pelo vigário Manuel Mamede e ampliada pelo bispo Dom Severino. Na história, as religiões católicas e evangélicas e mesmo de matrizes africanas ganham vários seguidores em Teresina. Isso acontece tanto na nossa cidade, quanto nos demais estados brasileiros e mesmo em outras cidades do nosso Piauí e mesmo no mundo. Ok? Então, como eu falei no começo, a tradição religiosa ela é muito forte aqui no estado do Piauí. E eu trouxe aqui duas imagens, uma da Catedral Nossa Senhora das Dores, ok? E aqui embaixo outra imagem que é da Igreja Batista, que fica ali na Avenida Miguel Rosa, no centro-norte da nossa capital. Nós temos algumas festas culturais em Teresina. O Piauí, né, possui 224 municípios e cada um possui uma festa, ou melhor, uma manifestação artística cultural. É incontestável o sucesso das festas piauienses, e não só o sucesso, como a variedade delas, tá? Nós temos não só sucesso, mas elas são muito variadas. No Piauí tem vaquejadas, festas religiosas, festivais que trazem todos os estilos musicais e tem aqueles que resgatam e valorizam a cultura piauiense. Em Teresina, o que vai se destacar são as festas juninas, os blocos carnavalescos, as festas religiosas, dentre outras. Isso também pode ser observado em outros estados e em outros países. Por exemplo, no carnaval, vários estados brasileiros praticamente param para viver esse momento. No São João, várias cidades brasileiras, estados brasileiros, param para viver nesse momento, principalmente aqui no Nordeste. Aqui nós temos duas imagens. Uma é do Corso de Teresina, que é a principal festa carnavalesca da cidade, que acontece de fato uma semana antes do carnaval. E embaixo nós temos a imagem de uma festa religiosa que acontece inclusive lá no bairro Porto Velho, que é a festa de São Pedro. Vamos exercitar? Tenho em mãos aí lápis, caderno e borracha. Se não está na mão de vocês, 5 segundos para vocês pegarem. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Primeira questão. Conforme estudamos, qual é a cidade mais próxima de Teresina? A cidade que está mais colada ali com o centro de Teresina. Pensem aí um pouco. Escrevam o nome no caderno. É a cidade maranhense chamada Timon. É outro estado, mas está
colada aqui com Teresina e, na verdade, faz parte da Grande Teresina. Segunda questão. Cite um prato típico da culinária de Teresina. Nós falamos vários aqui. Preciso que você fale de um prato típico. Pensem aí e escrevam no caderno de vocês. Um prato típico de Teresina pode ser a galinha cabidela, ou galinha molho pato, também esqueci de falar que ela tem esse nome. Pode ser a paçoca, a Maria Isabel, o baião de dois, o sarapatel, a buchada de bode, a panelada, dentre outros. Terceira questão. Em qual bairro está localizado o famoso polo cerâmico de Teresina? Olha só, isso eu falei na aula de hoje, mas eu já falei em outras aulas. Qual é o nome do bairro? Escrevam aí no caderno de vocês. O bairro onde está localizado o polo cerâmico de Teresina é o bairro Potivelho. Muito bem. Quarta questão. Cite o nome de um dos times de futebol de Teresina. Ah, essa é muito fácil. Mas escrevam aí um time de futebol de Teresina. Tem que ser de Teresina. Pode ser dos que vimos aqui, né? O Flamengo, o Esporte Clube Flamengo, o River Atlético Clube, o River, o Tiradentes, Sociedade Esportiva Tiradentes, ou o Piauí Esporte Clube. Quinta questão. Cite uma das festas que destacamos na aula de hoje. Resposta: festas religiosas, carnavalescas, juninas ou vaquejadas. O que estudamos na aula de hoje? Vimos que a história de um local passa pelas tradições culturais. Também estudamos algumas tradições culturais de Teresina. Comparamos algumas tradições culturais de Teresina com as de outros locais. E fizemos algumas atividades referentes às tradições culturais de Teresina. E essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que tenham gostado. Eu me diverti muito. Tchau, um abraço.